Oi pessoal, tudo bem? Olha que fofura, gente, que coisa meiga que é essa coelhinha. Olha o barrado. E eu vou fazer o vestidinho dela. Aqui, ó, é tudo vestidinho com vermelho. Então vai destacar muito esse barrado combinando com o vestidinho, né? Ó o olhar, que carinhosinho, né? Muito bonitinho. E esse stencil de Feliz Páscoa é da coleção dos projetos de Páscoa desse ano, né? Não sei se vocês têm. Se não tiverem, não tem problema. A gente faz tudo esfumaçado e não coloca o stencil. Mas se você tiver algum stencil ou esse mesmo de Feliz Páscoa, eu acho que fica bonitinho. Pensei inclusive, ó inventando moda para vocês. Esse também é da coleção de Páscoa desse ano. Queria colocar aqui atrás, gente, não os dois, só uma janelinha aqui, né, uma carreirinha aqui para combinar. Mas não sei, até o final eu decido se eu coloco esse acabamento lá atrás, que é opcional, mas é uma graça também. Então eu vou decidir, tá? Mas o Feliz Páscoa, com certeza, eu acho que fica muito bacana você colocar. Gostaram do barrado? Eu gostei, gente. As cores. E eu pretendo fazer a coelhinha em tons escuros também. Vocês vão ver as minhas ideias. Já coloquei na tábua com cola permanente, né? Já risquei com carbono. Tá tudo prontinho para começar a pintar. Então, como vocês sabem, eu sempre começo um trabalho pelo fundo, pelo esfumaçado aqui atrás, né? E aí eu separei o verde glacial e o amarelo bebê pra gente esfumaçar. Então, esse lado, até aqui, mais ou menos, ó, eu pretendo usar o verde glacial, saindo com clareador, tal, para ficar bem suave. E desse outro lado aqui, com clareador também, eu vou usar o amarelo bebê, como se fosse um foco de luz saindo por trás da coelhinha. Então dá uma vida, né? O esfumaçado não fica uma coisa plana, parada, sem movimento. Até o fundo fica uma pintura assim bem bonita. Então, pincel Pituá. Nós vamos começar umedecendo por partes, né? Porque se você umedecer todo o fundo aqui, vai secar. Então eu umedeço, ó, um tantinho assim. Aí vem com verde glacial ou verde bebê, né? Os dois são muito bonitos. Qualquer um dos dois vai ficar show. Vem bem próximo ao desenho, não deixa aparecer o fundo aqui. Às vezes a gente, com medo de estragar o desenho, a gente vem aqui e fica aparecendo uma marca branca aqui por trás. É feio, gente. É falta de acabamento. Então, pode passar, ó, bem pertinho. Se você tiver medo, até pega uma brocha pequena, mas dá certinho.
E aqui, ó, para ficar bem suave, você vem com o clareador esfumaçando. Então aqui fica até mais escurinho, mas aqui fica mais suave. Esse, como eu não vou colocar stencil decorativo no fundo, então eu pretendo fazer um fundo, um esfumaçado menor, né? No projeto anterior, nós fizemos rosa bebê enorme aqui atrás, porque eu coloquei as cabecinhas de coelhos. Mas aqui não, aqui eu não vou usar. A não ser que você queira, se você tiver um stencil aí de cenourinha, de ovinhos, quiser pôr ovinhos no fundo, fica muito bonitinho. Eu só vou colocar o Feliz Páscoa mesmo, como eu combinei com vocês. Tá? Então eu vou seguir, ó, esfumaçando aqui. O piso é outra cor, aqui embaixo, depois a gente faz junto. Mas aqui vocês podem seguir esfumaçando. Chegando aqui, já entra com o amarelo bebê, que é um foco de luz. Vamos lá? Vou virar um pouquinho aqui o tecido, porque eu sou canhota, né, gente? Então, é complicado esse negócio de pintar. Então, eu separei verde folha e verde pinheiro. E o amarelo bebê também. Eu já deixei ele aqui do ladinho, né? Então, pincel número 8, nós vamos pintar aqui embaixo do vestidinho dela. Ó, arruma direitinho, tá? Deixa certinho. E aí você estica, contorna e estica a tinta para as laterais. Não precisa daqui por diante usar mais o clareador. Eu só uso o clareador para fazer esse esfumaçado suave. Aliás, o segredo de deixar um fundo assim bem suavezinho é o clareador, que ele deixa assim bem lisinho o pano para você conseguir fazer um movimento circular. Passou o verde pinheiro, tudo aqui em volta retinho. Não é montanha, né? Porque às vezes a gente vê uns projetos assim, parecem umas montanhas, apesar que se até dá para fazer umas montanhinhas aqui, puxar umas graminhas, coisa e tal. Bom, aí com o verde folha você vai fazer o acabamento aqui embaixo, ó. Não deixa a tinta parada, mistura, ó, porque tá úmido, então uma cor acaba misturando na outra. Se quiser usar o amarelo bebê para esses cantinhos aqui, que é acabamento, né, para não deixar assim sem nada, pode usar um pouquinho do amarelo bebê, que fica mais delicado ainda, ó. Não fica aquele piso quadrado. Então fica bem suave, tá? Então vamos lá. Tudo verde pinheiro, próximo ao desenho, esticando para as laterais. Depois é só completar com verde folha e um pouquinho do amarelo bebê. Aí na sequência, gente, normalmente eu começo pelo coelhinho, né? Pela coelha. Mas nesse caso aqui, eu vou começar pelo vestido. Porque o vestido, gente, tá por trás da coelhinha, ó. O bracinho tá por cima,
bracinho tá por cima, que é vestido também, né? Então, acho que facilita mais pintar o que está por trás, depois o que está por cima. Sempre essa é a regrinha. Então, eu vou pintar aqui o vestido, o aventalzinho, tal, a golinha, deixar tudo pronto essa parte pra gente poder começar a coelha. Aí, vai de uma vez só e já pinta os pezinhos, etc. Tá bom? Deixa eu terminar aqui, então, o piso pra gente começar o vestidinho. Pro vestidinho, gente, eu separei o vermelho escarlate, ou pode ser o vermelho tomate também. O vinho e para as luzes, o vermelho fluorescente, ó. Ele é da tampinha preta e dá uma luz muito bonita, bem natural. Se você não tiver também, não tem problema. Você pode usar um vermelho vivo, um vermelho fogo para as luzes, né? Que não é igual, não vai ficar igual, porque o fluorescente ele dá vida, é bem diferente. Mas vamos lá. Então, essa parte de trás aqui, ó, e aqui, tudo é o vestidinho. Então, nós vamos começar. Pincel número 8. Vamos começar com vermelho escarlate. Ao contrário do que muita gente pensa que é difícil trabalhar com vermelho, não é, gente. É a cor mais fácil para pintura, porque a sombra nós vamos colocar aqui atrás, né, com vinho, e não vamos usar branco para as luzes. Nós vamos usar o vermelho fluorescente. Então fica bem natural, é bem gostoso pintar, como se fosse rosa vermelha. Ai, rosa vermelha é difícil. Não é, gente. A vermelha é a mais fácil, né? Então eu vou preencher por partes o vestidinho com vermelho escarlate. E já vou deixar um fundo de sombra pronto, para facilitar o acabamento depois. Então, agora que ainda está úmido, aí você já começa a colocar a sombra, que é muito importante, gente. Vocês não imaginam a importância desse passo aqui. Se você fizer a sombra errada, por exemplo, nós não vamos conseguir dar luz com o fluorescente, porque ele é uma tinta transparente. Então, ela não tem boa cobertura sobre o vinho, só onde nós deixarmos o vermelho escarlate. Então, toma bastante cuidado onde você está colocando a sombra, porque não tem como mudar depois, né? E aqui é só um fundo. Quando secar, eu vou realçar esse vinho para ele ficar mais forte, mais escuro, né? Aqui é só um fundinho de sombra. E também não deixa a tinta parada. Você viu que eu trabalho a tinta mesmo sendo sombra, a gente estica até uma cor misturar na outra. Não fica aquela marca parada do vinho, né? Aí vai descendo. Aqui, ó, o franzidinho do vestido. Então, com certeza, por trás, nós vamos sombrear com vinho. Procura dar uma boa cobertura no vermelho escarlate, para você não ter que refazer. Porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, é fundo, vamos fazer rapidinho. Aí depois tem que refazer
novamente para cobrir a trama do tecido. Então, se você já nessa fase aqui, ó, fizer direitinho, aí fica mais fácil. A gente só vem realçando mais sombras, as sombras e as luzes. Então, eu vou preencher aqui, aqui, né? Aí, já voltamos com o vinho. Ó, gente, por trás, por baixo, né? Porque aqui por cima nós vamos depois iluminar com um vermelho fluorescente. Embaixo do avental, dá uma profundidade, né? Por enquanto tá bem clarinho, mas já, quando secar, eu vou retocar e vai ficar mais escurinho esse vinho. Aqui nós temos a parte do vestido, ó. Vem até aqui, por trás, ó. Né? Vai com cuidado, porque aqui em volta, aqui na golinha é branco. Depois nós vamos passar o branco, então não procura não entrar nas curvinhas. Então, tanto aqui onde eu estou passando é vermelho escarlate com sombra de vinho, como aqui na manguinha. Ó, vem daqui até aqui. Aqui já é os babadinhos. Então, os babadinhos nós vamos pintar com branco já. Vamos terminar primeiro o vestido. E aqui tem umas pregas, ó. Aqui tem uma preguinha franzidinha e aqui tem outro. Então, não vamos esquecer de, por trás das pregas, colocar o vinho, tá? Então, primeiro preencher tudo com vermelho escarlate. Depois, voltamos aqui com o vinho, tá? Agora que está tudo sequinho, eu acelerei a secagem com o secador, que fica sempre do meu lado, aqui o secador de cabelos, né? E vamos realçar mais as sombras. Onde nós passamos vinho, quando estava úmido, o vermelho escarlate, agora nós vamos realçar as sombras, né? Com vinho. Tudo aqui por baixo, exatamente nos mesmos lugares onde nós já colocamos. Só que agora está sequinho, então vai ficar mais escuro. Aqui por baixo do laço, né? Aí eu vou aguardar a secagem novamente e vamos iluminar. Agora com vermelho fluorescente,
nós vamos iluminar um pouquinho aqui. Aqui também, porque a manga está por cima do babadinho. Então, com certeza, quando eu estiver preenchendo o babado, eu vou colocar sombra aqui embaixo, para dar profundidade. Sempre é sombra por baixo e as luzes por cima. Que nem aqui, ó, o braço está por cima do avental. Então, você ilumina aqui e depois, quando nós formos pintar o avental, eu vou escurecer mais, para dar a impressão realmente que o braço está por cima. Então, tenha sempre observe sempre esse detalhe de sombras e luzes. Se eu coloquei sombra aqui na prega, nessa prega, então a luz vem acima, não em cima da luz, da sombra, acima. Então, usa sempre esse raciocínio, essa técnica, para qualquer pintura. Fundos, sombras e luzes. Sombra sempre por baixo e a luz sempre por cima. E o vermelho fluorescente, você pode dar até 2 demãos, intercalando a secagem, para ficar bem aceso. Olha a diferença dessa manga para a parte de baixo do vestido. Tá sem vida aqui, né? Tá sem luz. Então, é importante realmente o efeito de luzes. Aí agora tá fácil, né? Porque a sombra, todas as sombras já estão prontinhas nos devidos lugares. Aí você só vem com o vermelho fluorescente. Então, como tá tudo seco, a tinta não invade a sombra. Você vem, aplica o vermelho fluorescente e dá uma esfumaçadinha, ó, para não ficar uma marca parada. Então, tudo aqui, ó, é tudo fluorescente. Aí, vamos iluminar essa prega. Todas pregas aqui embaixo, os franzidos, né? Ó, passou, dá uma esfumaçadinha. Aí fica bem natural. Não deixa parada a tinta. Coloca sempre a tinta no cantinho do pincel, que aí você controla melhor, né? Esfumaça. Olha que bonito que está ficando, né? Realmente o fluorescente é show. Aí eu já vou separar a tinta do avental, branco com cinza lunar.
Acho que é uma cor boa, vai dar um destaque. Assim fica mais fácil, né? Aqui é só esfumaçar. Eu vou aguardar um pouquinho a secagem e vou dar mais uma retocadinha para ele ficar bem vermelhinho. Separei branco, cinza lunar e o vermelho escarlate, porque tem umas listras aqui, tá vendo? No avental. Nós vamos passar vermelho. Então, vamos preencher pincel número 4. Vamos preencher com branco. Pode, inclusive, passar aqui sobre a marca do carbono, porque o branco, ele não cobre totalmente. Então, a gente consegue ver a marquinha das pregas, né? Mas também, se você tiver medo de perder, já vem com o cinza lunar aqui por trás, ó. Assim você não perde. Melhor fazer assim, né? A mais segurança. Aí já aproveita e sombreia por trás do pezinho, por baixo da mão dela. Aqui, ó. E depois a gente volta aqui, acentuando mais as sombras e as luzes. Aqui nessa bordinha do avental é branco também, tá, gente? Aqui, ó. Aqui é branco. Se você sentir dificuldade, pega o pincel número 2. Eu tô com 4 bem velhinho, bem desgastado já, né? Então, eu vou preencher todo o avental aqui, ó. Aqui também, o lacinho aqui também com branco e sombra de cinza lunar. Aí, depois que ele estiver prontinho, o avental, aí podemos fazer essas listras com o vermelho. Tem outra prega. Sombreia por baixo. E sombreia por baixo também da listra. E por baixo do bracinho. Não se esqueçam, tá? Aqui pode subir, terminar aqui. Esses babadinhos aqui, passa branco. E aqui também.
Depois, um pouquinho de cinza lunar por baixo, para separar um do outro. Vamos devagarzinho que dá tudo certo. Aqui eu preenchi, contornei com cinza lunar, né? E aqui também no babadinho da manga dela. As listras, ó, da mesma cor do vestido, vermelho escarlate, e dei uma contornadinha com vinho. Assim já fica todo prontinho, né? Já deixa no jeito. Antes ainda de ir para a coelha, o ovo está por trás dos pezinhos, então eu vou pintar o ovo com amarelo ouro, sombra de telha ou caramelo e os coraçõezinhos com vermelho, um pouquinho de vinho, né? Com um vestidinho assim, eu acho que fica bem bonitinho, né? Então vamos lá, preencher, só que aqui você desvia, não passa por cima do coração não, tá? Vem em volta aqui assim e preenche tudo, todo o ovo aqui, ó. Todo preenchido e úmido, acabei de preencher. Aí nós vamos sombrear por baixo aqui, ó, por trás do pezinho, né? Porque o ovo tá encaixado no pé, nos pés. E aí você volta com amarelo ouro para matizar as cores, misturar as cores, para não ficar parado, né? Se você vem aqui, sombreia e percebe que vai ficar manchada a tinta, aí você vem com um pouquinho do amarelo ouro e mistura as cores, tá? Em volta dos corações, aqui sim eu tô colocando realmente um pouquinho de amarelo ouro para não ficar tão escuro. Ó, por baixo da patinha. Que aí dá profundidade, né? Se a gente deixar assim, fica uma pintura plana, sem vida, sem movimento. Então, precisa realmente da sombra e das luzes, né? Ó, por trás da patinha. E vamos fazendo tudo em volta. E matizando com amarelo ouro para não ficar manchado. Tá? Vamos fazer aqui em volta dos corações. E com branco, tira o excesso, leva o pincel só sujinho, né? Um pouquinho de luz, ó. Mas bem pouquinho, tá, gente? Senão fica manchado.
sempre tirando o excesso da tinta. E com o pincel número 2, nós vamos preencher os corações com vermelho escarlate. Aí depois um pouquinho de vinho de um lado e o fluorescente do outro lado. Ele fica bem bonitinho, igual o vestido, tá? Pessoal, olha quantas cores eu separei para nossa coelhinha. Mas para não assustar vocês, vamos começar por esses aqui, ó. Coral, rosa bebê e púrpura, para fazer a parte interna das orelhinhas, tá? Vamos dar uma base com rosa bebê, sombra com coral, vamos escurecer um pouquinho com púrpura. E a coelha em si, olha só que interessante, gente. Castanho claro. Aqui eu tenho o cobre metálico. Pode ver que a tampinha é marrom, né? Só que você pode usar o cerâmica, né? Que é nesse mesmo tom. A única diferença é que é metálico. É que eu tenho muitas tintas, gente, e a gente não pode deixar de lado, tem que aproveitar. Então, às vezes você tem uma que é parecida com a outra, tal, que dá para usar, use. Porque tinta tem validade, tem vencimento. Então, é melhor a gente botar sempre em ação, né? Aqui tem o terra queimada, que pode ser o jacarandá. E o cinza lunar. Falta branco, né? O branco a gente vai usar. Então, vamos lá. Pincel número 6. Nós vamos começar com o rosa bebê. Nada de clareador, tá, gente? É só tinta mesmo. Cobre bem. O meu pincel tá sujo, gente. Eu vou lavar com álcool gel, porque senão fica manchado. Pronto, agora ele ficou bem limpinho. E só água, gente, não sai as tintas secas que ficam na virola aqui, perto, né? Aqui nas cerdas, aqui perto da virola, do metal, fica tinta seca. Você começa a pintar e começa a sair umas bolinhas. Então, você vai na água, lava e continua. Então, lava com álcool gel, aperta bem ele que sai todas as sujeirinhas, né? Com o coral, nós vamos sombrear. Ó, vai levando, esticando a tinta. Dando uma sombra, né? Você pode fazer esse fundo de orelhas aqui também com rosa bebê e rosa escuro. Mas para variar um pouco, vamos pegar o coral só para mudar, mas pode ser o rosa escuro também.
Preenche direitinho, não deixa aparecer o fundo do tecido. Um pouquinho mais aqui também. E nessa outra, vamos fazer do mesmo jeitinho. Aí você aguarda a secagem. Enquanto isso, você vai fazendo a outra, né? E depois você volta com um pouquinho de púrpura para dar uma sombra mais bonita. Mas é tudo pouquinho, tá, gente? Sujeirinha do pincel. E aí já fica parecendo um contorno, né? Aqui tem uns pelinhos que vão vir aqui. Os pelinhos branquinhos. Essa coelha, ela é toda colorida. Deixa eu colocar um detalhe aqui, mais escurinho. Só pincel sujo mesmo. Aí, assim que secar, eu vou iluminar, fazer uma luz seca, mais de leve, para dar vida, né? Agora não adianta passar o branco, porque tá muito úmido e não vai pegar. Então, eu vou fazer essa orelhinha do mesmo jeito que nós fizemos aqui, ó. Marcação dela do meio. Passar rosa chá, sombra com coral e vamos escurecer um pouquinho com púrpura. Agora nós vamos completar aqui a orelha, aqui em volta, com branco. Ó, em volta. Tem esse detalhe aqui, ó, que eu não preenchi, porque eu vou vou pintar com as cores, com a cor mais escura da coelhinha. Então, eu deixei sem pintar esse espaço aqui, já preenchemos. Então, vamos preencher aqui. E aqui também, nessa outra parte, com branco. E em seguida, gente, com castanho claro, nós vamos preencher as bordinhas aqui da orelha e ao mesmo tempo vamos puxar um fundo, ó, de pelinhos, mas bem discreto, gente, porque os pelos nós vamos fazer com um pincel zerinho, né? Mas para não ficar assim, uma pintura chapada, dura, então a gente já dá essa sombra de pelos, né? Fica mais delicada a pintura. Porque como os pelinhos eu quero fazer com terra queimada,
Você imagina entrar aqui direto com terra queimada, vai ficar realmente pesada a pintura. Então a gente fazendo esse degradê, tom sobre tom, fica mais bonita a pintura. Então eu vou preencher todo esse espaço aqui. Ah, aqui também, ó. E esse espaço da outra orelha. Só que, gente, sempre que a tinta tiver grossinha, pinga umas gotinhas da misturinha lá de diluente têxtil com aquarela silk. Porque com esse calor, realmente, as tintas secam muito rápido. Bom, aqui é só preencher, tá, gente? Preencher e trazer uma suave sombra sobre o branco. Vem até aqui, que depois nós vamos começar a cabeça. Então já finalizei aqui embaixo para depois seguir aqui. Até aqui tranquilo, né, gente? Eu acho que tá fácil. As cores são claras. E deste outro lado, nós vamos sombrear também com castanho claro. Dá uma esfumaçada, não deixa a tinta só com contorno, né? Aí sim, com terra queimada, nós vamos fazer os pelos, né? Deixa eu umedecer aqui. Ver se tá bem preenchido o castanho claro, né?
você não tem castanho claro, faz branco com isca de marrom, que dá um tom bonito. Ou amarelo pele com marrom, melhor, não branco. Amarelo pele com isca de marrom, fica bom. Bom, seu pincel tem que ser bem cortadinho, bem lixado, que nem o meu. Senão... Ah, gente, peraí. Deixa eu fazer uma experiência aqui. Porque tudo é ao vivo. Eu não tô tirando de nenhuma referência, então a gente vai criando. Vocês já têm a minha referência para seguir, mas eu não. Já ia me esquecendo desse cobre aqui. Deixa eu ver como é que ele vai ficar. Se ele vai ficar bonito, senão a gente já entra direto com terra queimada. Escureceu mais, né? Ficou um pouco mais escura. Deu uma pouquíssima diferença, gente, mais escurinho. Aí com o terra queimada ou jacarandá ou mesmo sépia, né? Vamos ver. É bonito, é uma cor bonita. Aí já com o mesmo pincel, não deixa só o contorno, dá uma desfiada, ó, para formar já os pelos, né? Sempre que você pegar a tinta na tampinha, tira o excesso. Você viu? Eu fui aqui com tudo. Aí fica muito escuro, né? Olha, mas eu gostei, viu, gente? Eu tava pensando que cor pintar essa coelha. Mas achei que o terra queimada ia ficar muito escuro, né? Mas não. Ficou muito bonito. Não há necessidade do cobre metálico, tá, gente? Olha, eu tô direto com terra queimada. E gostei também, achei que ficou um tom sobre tom aqui e não ficou pesado não. Então, vamos tirar essa tinta fora. E a nossa coelhinha vai ficar então com marrom claro e sombra de terra queimada. O mesmo nessa aqui, né? Deixa mais escurinha. Fica mais fácil trabalhar com a tinta mais líquida, né? Então, aqui a mesma coisa, né?
Vem com carinho, com delicadeza. Aqui que eu ia escurecer. Eu vou tirar uns pelinhos, um pincel zerinho aqui, ó, sobre o branco. Vai ficar bem peludinha, né? Bom, isso nós vamos fazer, essas cores aqui que eu usei na orelhinha, eu vou usar, eu vou pintar toda a orelha. Sempre que você for usar o zerinho, lava ele no álcool gel. Não tem jeito, gente, só água não sai. Lava no álcool gel para você conseguir que as cerdas fiquem mais fininhas, né? Aí você vem com terra queimada e delicadamente você puxa uns pelinhos, tanto aqui por dentro da orelha, ó, aqui fora também. Eu gosto de fazer devagarzinho, gente, porque não fica falhado os pelinhos. Se você faz muito rápido, fica incompleto, né? Meio falhadinho. Então, vai com carinho que ele vai ficando assim, ó, bem delicado e fininho. Então, você vai fazer aqui por dentro, aqui também por fora. Aqui. Aproveitando a sombra, né? Nós sombreamos aqui, então fica mais fácil puxar os pelinhos. Então, aqui tudo em volta, tá? E aqui fora também. Aí você não precisa fazer pelinhos só numa direção. Você pode fazer mais, assim, desigual, né? Os pelos mais soltinhos. Então, você viu quanto pelo tem essa coelha, gente? Olha aqui dentro, aqui, nessa emenda de cores, né? E aqui por fora também. O mesmo vou fazer na outra orelha. Aí a gente já vai pra cabecinha. Vem aqui, ó, tudo em volta, gente. Mas primeiro deixa eu passar o terra queimada, né?
para poder fazer os pelinhos. Vamos preencher agora a cabecinha da nossa coelhinha, né? Quer dizer, uma cabeçona. É uma expressão humanizada, né? Muito diferente, muito bacana. Com castanho claro, agora nós vamos trabalhar com 3 cores. O branco também, 4 cores, gente. Olha só. Vocês vão entender. Aqui tem uns pelinhos no topo da cabeça, que eu vou fazer com branco, porque ela é mescladinha, né? Nós não colocamos branco também aqui nas bordas da orelha, então é a mesma coisa. Só que embaixo desse cabelinho aí, nós vamos dar um tom meio acinzentado, cinza lunar. O pincel tá sujo do castanho claro, mas não tem problema, não precisa lavar o pincel, tá, gente? Vou colocar mais a misturinha nas tintas, porque tá realmente secando muito rápido. Tira o excesso e rapidinho você estica a tinta para ela não ficar parada, ó, aqui. Que nós já vamos emendar outra tinta aí. Não deixa também o castanho claro ficar marcado, ó, uma cor entra na outra e fica um acinzentado mesmo aqui embaixo desse cabelinho dela. Por isso que eu falei para vocês que não há necessidade de lavar pincel, porque a beleza dessa pintura tá justamente nessas cores mescladas. Olha que interessante, que cor legal. Ficou diferente, né? Sair da rotina. Não deixa aqui também, ó. A tinta não pode ficar parada, você estica. Porque quando vamos fazer aqui os pelinhos, o cabelinho dela aqui, vai ser bem natural sobre essas cores aqui. E mais ou menos nessa direção, ó, aqui, nós vamos entrar com terra queimada, sem deixar marcas. Essa é a questão, né? Como é que nós vamos preencher sem deixar marcas paradas? Você pode
trabalhar, mas deixar assim, ó, soltinho. A tinta bem misturadinha uma na outra, ó. Aí fica legal, fica mais fácil pra gente fazer a pelagem depois, né? E os coelhos são tudo peludo. Então aí aqui você já faz um fundo com terra queimada. Quase nada de tinta, gente. Pouquíssima tinta. Aí agora nós vamos misturar, não deixar parado. Fica feio, né? Então vai esticando, arrumando. A intenção é só dar uma escurecidinha aqui na testa. Testa, né? É humanizada, então. Tá vendo, gente? Ficou assim mais escurinho, porque depois nós vamos fazer pelinhos e vai cobrir essa marca. E vamos descendo, sempre esfumaçando. Aqui tem sobrancelha, mas pode cobrir que a gente acha depois, não tem problema. E aqui também, gente, nós vamos fazer uma mistura de cores próximo do olhinho. Porque o olho dela tá aqui, ó. Aqui já é branco. Nós vamos puxar a tinta. Por isso que eu falo pra vocês, não deixa marcado, porque aqui são tudo pelinhos, né? A intenção é mesclar as cores, deixar ela assim bem natural, já no fundo. É muito importante, gente, esse passo a passo aqui do fundo, porque conforme você deixar a tinta, é o que vai ser a base do acabamento, tá? Então, cuidado aí. Aqui também já pode passar. Olha que feio, gente, se eu deixar assim. Aí você espalha, ó. Estica a tinta. É um fundinho só. Como tá tudo úmido, então fica fácil de misturar as cores aqui, né? E aqui, ó, em volta do olhinho,
é branco. Eu vou lavar o pincel. Do lado de cá nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Com branco, vem até aqui, ó. Depois a gente trabalha aqui o olho, pálpebra. E aqui, gente, na emenda do branco com o castanho claro, nós vamos sombrear com... Ó, vai esticando a tinta para ficar assim, desfiadinho. Aqui um pouquinho de cinza lunar, ó. Aproveita a umidade e vai acrescentando o terra queimada e o cinza lunar para dar essa expressão, né? Essa coelha é mais difícil do que a coelha do projeto anterior. Justamente porque ela tem bastante pelinhos. Então eu tenho que fazer um fundo de pelos para facilitar depois com zerinho a gente caprichar aí numa pelagem. Mas se você... Ah, professora, você está inventando uma coelha aí cheia de pelo, fundo é difícil, né? Pode fazer lisa, sabe? Você não precisa pôr esses detalhes, mas eu acho que a beleza dessa coelhinha é justamente a jogada de cores, né? Para diferenciar um pouco. Mas tudo muito suave, trabalhando cada pedacinho para não deixar as tintas paradas. Isso é muito importante. Aí já estamos próximo aqui ao olhinho. Já temos que passar o branco. Deixa eu lavar o pincel. Ó, vai esticando. E aqui já vai entrando com o cinza lunar.
E aqui completa com castanho claro. Também matizando as cores, ó. Cuidado aí, hein, pra não deixar ela arrepiada. Não, porque a gente vai fazendo esse movimento, quando você vê, parece que já tem uns cílios aqui, né? Então, cuidado, que é tudo bem discreto. Aqui também nós vamos usar essas mesmas cores, né? Já mostro pra vocês. Eu vou terminar aqui de preencher desse lado também, ó, tudo aqui até aqui. E aqui também. Cuidado, que aqui nós vamos passar branco. Essa parte do cabelinho, que tem que terminar, né, gente? Aqui tem bastante detalhes, né, essa coelha. E aqui você preenche com branco e aguarda a secagem. Aqui nessa parte, gente, assim, vai com tranquilidade. Já tá até seco o meu. Por quê? Ao mesmo tempo que você vem aqui com castanho claro, esticando a tinta devagarzinho, você tem que voltar, né, com o branco, pouquíssima tinta, para formar esse desfiadinho aqui dos pelos, né? Desse outro lado, como ela toda tem detalhes com cinza lunar, então eu acrescentei o cinza lunar, esfumaçando, né? Um pouquinho de branco, entrando, ó, o cinza também, do jeito que nós preenchemos a cabeça, né? A parte de baixo é do mesmo jeito. Tudo devagarzinho, encaixando as cores, né? É muito importante. E pouca tinta, pouca tinta. O focinho e a linguinha, ó, tem uma língua aqui. Coral também, igual a orelha, né? Só que a orelha nós colocamos o rosa chá. Então, preenche direitinho. Sombreia com púrpura. E ilumina com branco. E eu não esqueci, gente, da luz seca que eu comentei com vocês. Aqui, ó, com branco. Já temos que colocar, né, para iluminar mais. Assim como o focinho, ó, passamos o coral, um pouquinho do púrpura e uma luzinha com branco. Aí vamos aproveitar que já estamos com essas cores aqui e vamos preencher a linguinha do mesmo jeito e os dedinhos, gente. Aqui, ó. Esses dedinhos também é coral, púrpura e branco, tá? Ó,
aqui, aqui. E aqui fora, nessa parte aqui, vamos colocar o amarelo pele, né? Eu acho que vai combinar mais. Bom, vamos por etapa. O que vocês podem fazer agora? Terminar aqui a língua, né? Com certeza. Os pezinhos, né? Os dedinhos. E preencher o rabinho aqui e as mãos. Com as mesmas cores. Castanho claro. Sombra de terra queimada, né? E depois um pouquinho de pelinhos, igual fizemos com as orelhas. Inclusive aqui não terminamos, hein, gente? Ainda faltam os olhos. Que tal colocar um olho verde, hein? Para combinar com o fundo aqui, com o piso. Verde com sombra de... Verde folha com sombra de verde pinheiro, né? E a pupila preta. Aqui os dentinhos, ó. Tem 2 dentinhos. São branquinhos. Então vamos por etapas, senão é muita informação, né? Deixa eu terminar aqui de preencher a língua dela e os dedinhos. Dedinhos preenchidos, né? Aqui coral, sombra de púrpura e luzes com branco. Mesmo na linguinha e aqui no focinho. O olho, gente, é verde folha. Tá aqui, ó, verde folha. Eu aguardei um pouquinho a secagem e escureci com verde pinheiro esses cantinhos, ó. Esse e esse aqui. Agora, com aquela paciência de Jó, nós vamos contornar. Cuidado que o olho é essa parte aqui, ó. Aqui é pálpebras. Então, você vai contornar exatamente no branco aqui, ó. No verde. A luz pode fazer com o cabo do pincel. Importante as luzes, né, gente? O olhinho fica mais bonitinho. Você pode pôr uma luz na pupila ou 2. Uma aqui também, refletindo a luz. E uma pequenininha aqui, ó. Tá? Um pouquinho de branco mais nesse focinho. E na língua. Bem delicadinho. Aqui em cima, vamos pegar um pincel. Número 2 mesmo. Bem limpinho. E esfumaça uma luz bem sequinha com branco. E aqui também, tira o excesso, ó. Você pega da tampinha, tira o excesso e vai só com a sujeirinha do branco. Só uma esfumaçadinha. Outra coisa... Bom, eu vou contornar aqui os olhinhos. E depois vamos fazer os pelos do mesmo jeito que fizemos aqui na orelhinha.
uns para fora, outros para dentro, tá? Quando vocês forem contornar, né, aqui com preto, cílios, aquarela bem a tinta, para ficar fininha e você conseguir fazer traços finos. É que nem aqui, ó. Eu fiz com cinza lunar, bem fininho. E os bigodinhos com terra queimada. Faz umas bolinhas e depois puxa com zerinho bem fininho, uns bigodinhos, a tinta bem aquarelada para ficar fininha. Aí fica assim mais delicadinha, né? Antes de fazer os pelos, gente, eu vou preencher aqui, ó, o rabinho, castanho claro, né? Foi o que nós usamos. E as mãos e os pés. Vamos deixar pronto para fazer os pelinhos de uma vez só, tá? Então, pode preencher, sombrear com terra queimada, tá aqui, ó. Vocês estão gostando da aula, gente? A coelhinha? É bem bonitinha, né? É bem meiga. Ah, e eu não posso esquecer do stencil. Feliz Páscoa, né? Por último. Vamos deixar por último. Aí vem com terra queimada. Sombreia aqui por trás, ó. E aqui você esfumaça. Aí já aproveita e faz aquela sombra em volta do rabinho. Aí fica mais fácil, é só puxar os pelinhos. Não deixa manchado, ó, esfumaça. E as mãozinhas, nós vamos fazer do mesmo jeito. Passa o castanho claro. Castanho claro. Ó, tem outra mão aqui. E aqui por baixo, ó, nós vamos sombrear com terra queimada, né, para dar profundidade, porque a mãozinha está por baixo desse babadinho, tá bom? E já vou preencher também os pés. Por fora, da mesma cor da carinha, né, da coelha. Aqui dentro, vamos passar amarelo pele, com um pouquinho de telha, vai ficar bom, aqui em volta, para dar profundidade atrás dos dedinhos. Vamos preenchendo aos poucos, né? Agora, com o pincel zerinho, né? E o terra queimada bem aquarelado, gente, olha, ele está assim bem fininho. Nós vamos fazer todos os pelinhos na nossa coelhinha. Uns para fora, puxando, né? Para ela ficar assim bem
arrepiadinha. Uns para baixo, outros para cima. E o segredo é realmente a tinta aquarelada para você fazer esse efeito. Então, eu vou fazer em toda a coelhinha. Esses pelinhos aqui, pelinhos também, né? Ó, pelinhos aqui. Mas tudo assim bem delicadinho, tá? E aqui embaixo, ó, eu já fiz. Enchi aqui de pelinho, ó. Tem pelinho aqui por baixo, no bracinho, aqui, ó, no rabinho. Tudo cheio de pelinhos, né? Ficou bem bonitinha. Tá vendo? E agora nós vamos fazer aqui na cabeça. E em seguida, colocar o Feliz Páscoa aqui do lado. Deixa eu dar uma dica bem legal para vocês. Porque com certeza, se acontece comigo, deve acontecer com vocês também, não é verdade? Às vezes a gente exagera em algum detalhe, que nem aqui mesmo na coelha, eu tinha colocado aqui um terra queimada, aqui também coloquei terra queimada, eu achei que ficou um pouco escuro, né, do jeito que eu tinha feito. E me incomodei, fiquei olhando a coelha, falei, não, eu quero ela mais clarinha. Aí o que você faz? Quando você pinta algum traço que você não gostou, você quer remover, você molha seu pincel no álcool gel. Tem que ser álcool gel, viu, gente? Álcool comum não sai. Molha no álcool gel, vem aqui e tira o detalhe, por exemplo, esse detalhe. Ah, não quero esse detalhe de pelinhos aqui. Então, você passa o álcool gel aqui, tira, vai sair. Aí você passa a tinta marrom claro, no caso, né, aqui. E fica assim, sem aqueles detalhes que às vezes a gente põe, coloca para incrementar e depois se arrepende. Ou mesmo uma manchinha que cai fora do projeto, você joga o álcool gel, né, e vem com uma escova de dentes e esfrega, porque aqui tem mais espaço, dá para esfregar com a escova de dentes, né? Põe um paninho por baixo para chupar a tinta aqui embaixo, né? Aqui, ó. Você põe um paninho branquinho, limpinho e vai esfregando que vai saindo, gente. Sai todas as manchas que a gente faz, às vezes, de bobeira, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí da dica. É por isso que ela ficou mais clarinha aqui, porque eu tirei o terra queimada, né? Aqui a sobrancelha tudo bem, mas tinha mais pelinhos marrons, e aí eu achei que ficou muito escura, né? Bom, então vamos colocar aqui o Feliz Páscoa. Separei essas 3 cores, cada letra de uma cor, para ficar bem colorido, bem alegre, né, gente? Vermelho, verde musgo e amarelo ouro. E com o pincel pituá. Cadê meu pituá, gente? Tava aqui. Tava nesse instante aqui. Isso aqui rolou para debaixo do pano. Deixa eu achar aqui. Achei, gente. Você pega o vermelho, tira, vermelho escarlate, né? Tira o excesso com o pincel pituá e vai esfumaçando. Então, eu vou usar só essas 3 cores aqui. Aí, quando você estiver usando o vermelho, você já passa nas outras letras o vermelho, para aproveitar o pincel, né? Porque senão você tem que ficar lavando toda hora.
E também, gente, olha, vamos pensar juntas. O que vocês acham da gente decorar mais esse vestido? Ou com stencil, ou com bolinha brancas, eu acho que vai ficar um mimo, hein? Olha só. Colocar aqui umas bolinhas, acho que vai dar uma alegria. Eu vou colocar na minha aqui, mas fica opcional para vocês, né? Se de repente não quiser pôr, porque eu sou exagerada, gente, eu adoro decorar. Quando eu pego um desenho assim, eu quero pôr florzinha, quero pôr um monte de coisa e eu me controlo, porque senão, de repente, a pintura fica carregada, né? Então, você tem que tomar cuidado. Então, eu vou terminar aqui, né? Com essas cores, coloridinhos, e já mostro pra vocês. Pronto, gente. Mais uma coelhinha pronta, com o cabo do pincel aqui, ó, eu fui fazendo as bolinhas. Eu acho que ela ficou bem alegre, né? Um Feliz Páscoa, coloridinho também. E deixa eu passar uma dica para vocês. Aqui em volta do coração, eu contornei com terra queimada, bem aquarelado. Não passei nada de preto, não tem preto no projeto, tá? É tom sobre tom, assim, para deixar bem suave. Em volta dos dedinhos aqui, eu passei púrpura, tá bom? Às vezes a gente não comenta. Cinza, onde pintamos com branco. Aqui vinho, onde passei o vermelho escarlate. O vestido eu não contornei não, gente. Eu acho que não há necessidade. Mas cuidado com os contornos. Se você não conseguir, não tiver muito boa da mão, né, para fazer contorninhos, é melhor até deixar sem. Mas eu quis fazer um capricho, eu acho que enriqueceu mais. E os pelinhos, onde não tem pelinhos, aqui na pontinha dos dedos e tal, eu só contornei com terra queimada. No resto, no demais, puxei pelinho tanto para fora como para dentro, para ela ficar assim, bem peludinha. O ovo também não contornei, eu achei que ia ficar pesado, então deixei ele mais suavezinho assim. Tá bom? Se quiser colocar umas graminhas, como eu falei no início, pode colocar. Ah, aqui ó, em volta, também passei cinza lunar. Por isso que ficou delicadinho, ó, os dentinhos aqui, ficou bem suave. O preto fica pesado, a pintura fica muito pesada. Tá bom, gente? Ó o barrado que lindo. Vocês podem pedir lá pra Miriam, né? Que ela faz igualzinho pra vocês. Acha ela lá, Miriam Espaçapan, no Face. Aí você entra em box lá e faz seu pedido de panos de Páscoa. Tá bom? Obrigada pelo carinho, pela paciência aí. Tivemos algumas horinhas juntas, né? E agora vamos pro terceiro projeto, que também é coelho. O último é a Santa Ceia, tá bom? Beijo, até mais. Tchau, tchau.